O 8 em ponto de hoje está no ar. Olha, no Brasil, apenas 2% das pessoas são cremadas. O número é considerado baixo na comparação com países como os Estados Unidos, que cremam 50%, e o Japão e a China, que chegam quase a 100% de cremações dos seus mortos. De alguns anos para cá, a mudança de cultura, no entanto, colaborou para um aumento no número de cremações no Brasil. E é sobre esse assunto, a cremação, que a gente conversa agora com o Sérgio Lascani, que é empresário do ramo, do Crematório Vaticano, que é o mais antigo e um pioneiro em Santa Catarina, o nosso convidado de hoje aqui no 8 em Ponto. Tudo bem, Sérgio? Bom dia. Bom dia, seja bem-vindo. Muito obrigado. Vamos explicar para quem está em casa, não é, Sérgio? Até para a gente desmistificar algumas coisas que as pessoas têm, algumas crenças que as pessoas têm, né? A cremação é um processo muito simples, não é? É um processo simples, em torno de mais ou menos em 2h30 com o processo de cremação. Existe uma crendice muito popular que a cremação ela é feita de forma individual, né? Hoje é uma coisa que a tendência mundial vem crescendo. No Brasil, para vocês terem uma ideia, a cremação vem crescendo em torno de 15% ao ano. E ela é prática em uma série de vantagens que você tem. Primeira questão ambiental. Hoje, os grandes centros urbanos, você não tem espaço físico para que se vá criar um cemitério municipal e tudo. Então, hoje, os cemitérios municipais, eles estão muito inchados, não tem mais condição nenhuma de falta de espaço. A questão da cremação, não só da questão ambiental, mas você também tem a questão humana. Por quê? Ela é prática, então o que acontece? Você, a partir do momento que você faz uma cremação, você tem mobilidade de fazer o que você quiser com as cinzas, né? Então, por exemplo, nós temos um espaço dentro do Vaticano que chama-se Sala de Memórias, e é onde a pessoa pode realmente guardar essa urna com a gente nem chama urna, na realidade é um porta-joia, porque aquilo é uma joia, aquilo é, na realidade, o que acontece. Você tem toda uma história de uma família ali, e a pessoa leva e deixa ali com a gente. Outra questão da cremação, a questão da praticidade, do transporte. Você também tem a questão, principalmente psicológica, porque o que acontece? Muitas pessoas hoje, elas evitam de visitar cemitérios. Na época dos nossos avós, era comum visitarem cemitérios. Hoje as pessoas não querem entrar em lugares, querem se sentir um lugar tétrico, triste. Então é isso. Bom, e além disso, os custos também reduziram bastante nos últimos tempos, né? Até estão bem acessíveis hoje, com planos, inclusive, que as pessoas podem adotar, não é? Com certeza. Hoje a cremação, no mínimo, é 1/4 do valor que você teria que comprar uma campa dentro de um cemitério. Além do mais, o que acontece? Você não tem manutenção. Então, a partir do momento que você faz uma cremação, você pagou, no nosso caso, até a pessoa pode até financiar assim, até em 36 meses, então ela pagou, encerrou, e ela já está com aquilo e pode usar. Uma outra coisa interessante se afirmar, geralmente a pessoa pode comprar uma cremação em seu nome, mas havendo a necessidade de algum outro familiar que precise, venha acontecer alguma eventualidade qualquer, ela transfere isso para esse familiar. Ou seja, são muitos benefícios, né, muitas vantagens. Bom, e hoje, inclusive, né, os crematórios, e o Vaticano não é exceção, estão cada vez mais modernos e oferecendo muitas situações para as pessoas. Inclusive, uma cerimônia também é feita, né, uma cerimônia muito bonita, por sinal, é feita para marcar esse momento para a família, não é? É verdade. Para vocês terem uma ideia, a nossa cerimônia aqui, ela quando foi elaborada, ela foi feito um estudo com 14 psicólogos, principalmente especializados em luto e em depressão, para que a gente pudesse amenizar o impacto da perda dessa pessoa. Então, aqui em Florianópolis, hoje, nós estamos lançando justamente uma sala de cerimônias do lado do cemitério de Itacorubi. Que, por sinal, é um cemitério que tem mais de 60 mil pessoas enterradas lá, sepultadas lá, e isso também está cheio, né? A falta de espaço ali é uma coisa... Então, bem ao lado do cemitério, então, é feita uma cerimônia com um orador, quer dizer, um cerimonialista preparado para qualquer tipo de religião, né, atender a necessidade de qualquer tipo de religião. É feita uma chuva de pétalas, as pessoas têm o direito a usar recursos audiovisuais, quer recordar através de uma imagem, alguma coisa, músicas que marcaram aquela pessoa. Então isso é muito importante. Você dá para a pessoa a oportunidade de se despedir de uma maneira digna para ela é muito importante e ameniza um pouco o impacto da perda também, com certeza. Bom, Sérgio, o número a gente viu ali ainda é um pouco baixo, né? É preciso uma mudança de cultura do brasileiro para ele entender realmente o significado e a importância da cremação e da necessidade de se reduzir o número de sepultamentos, porque há uma cultura muito forte no brasileiro de sepultar as pessoas. E isso também precisa... está mais moderno, mais atual, vamos dizer assim? Olha, pela experiência que a gente tem ultimamente, a gente vem observando que está crescendo muito
essa questão de você procurar a cremação. Em torno de 15% ao ano no Brasil, é uma coisa, se você vê, é um número assim bastante. Principalmente a região sul, que é uma das regiões que hoje no país que mais cremam, ou seja, Santa Catarina, Curitiba, você vê, por exemplo, o caso no Paraná, o caso do Rio Grande do Sul. Então, são regiões onde vem crescendo muito. Para vocês terem uma ideia, a Vaticano, aqui no estado, ela atua em Balneário Camboriú, em Blumenau e, obviamente, agora em Florianópolis. As cremações são todas centralizadas ainda em Balneário Camboriú, mas nós atendemos toda essa região. E a procura hoje é muito grande, principalmente no aspecto preventivo. Não é só quando acontece, infelizmente, a eventualidade com a pessoa, o contratempo. Ela vem fazendo isso de maneira preventiva. O dia que acontecer alguma coisa, ela já está segura, ela e os familiares dela. Tá certo. Sérgio Lascani, empresário do Crematório Vaticano, mais pioneiro, mais antigo de Santa Catarina. Muito obrigado pela participação aqui no Oito em Ponto. Muito obrigado. Bom dia para você. Bom dia. Esse foi o Oito em Ponto de hoje, falando um pouco sobre a cremação, né? Um processo que ainda é de número baixo no Brasil, mas na comparação com outros países, mas vem crescendo a cada dia a opção das pessoas por cremar um ente querido, um amigo, um parente, enfim, que venham a falecer. Até porque a morte faz parte da vida, não é? O Oito Ponto fica por aqui, mas o SC no Ar segue com muitas outras informações só para você.